dia. 1 minuto atrasada. 2 minutos atrasada, me perdoem. Correria. Pontual sempre a Meg, super pontual. Bom dia, Meg. Pastora Lili, Débora, Lilian, Pastora Lilian. Bruno, que bênção. Bom, Nazaré, mega presente. Pastora Clau, que bênção. Tô falando meio baixo porque eu me sinto meio atrapalhando a escola, porque as duas estão estudando. O Fábio já deve estar se arrumando porque tem café de pastores na igreja, mas sei lá. Tava um silêncio aqui até agora, não falando com ninguém. Vocês estão me ouvindo bem? Marilza, Andréia, Lucélia, nossa turma, Sônia Andrade. Sônia, tô tão feliz pela sua família. Bia, gente, tanta gente linda, Verônica, tanta gente me dando feedback dos devocionais, está sendo muito bom, porque o objetivo é realmente ministrar a vida de vocês, não é ocupar vocês meia hora, não, é ministrar a vida de vocês, vocês ficarem pensando naquilo, sabe aquela rema, aquele pensamento que vem em nossa direção, que a gente fica o dia todo ali, né? Não só naquele dia, mas aquilo vai mudando valores dentro de nós, transformando realmente a nossa mente, que é realmente o objetivo de Deus. Vi, encosta um pouquinho essa porta. Bom, então bom dia, tanta coisa. Eu falei que eu ia hoje, segundo a continuação daquilo que a gente estava vendo ontem, falar sobre, até a pastora falou, fala sobre a pós-verdade, que era eu citei isso, eu citei a pós-verdade lembrando de uma ministração que eu fiz há um tempo atrás, aí fui procurar a ministração, realmente eu achei, mas eu falei, não, vou fazer uma outra nova, tem que ser manado o dia, então eu levantei cedo e comecei a preparar uma ministração zero bala. O Espírito Santo sabe que é super verdade, zerinho, acordei bem cedinho, orei, falei, Senhor, me ajuda a, nesse tempo tão propício, falar a respeito da pós-verdade, né? Um tempo muito propício para a gente falar desse conceito novo, né? Digo até tão forte esse conceito, tão forte essa novidade, né, que se criou uma nova palavra em 2018, se não me engano, ou 2016, o dicionário Oxford passou a colocar essa nova palavra no dicionário chamada pós-verdade, em função de coisas que vinham acontecendo, principalmente lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, que é justamente essa manipulação da verdade. Então, se criou uma nova palavra, é um neologismo, neologos. Pós-verdade é uma nova palavra, não é um termo que a gente usa, tipo, não, é uma nova palavra que está hoje descrita no dicionário, e eu vou ler exatamente o que está escrito no dicionário. Você pode depois procurar no Aurélio Antigo, e em versões novas você vai ver que nos antigos não tem, mas nas novas versões você vai encontrar. Então, em 2016 ela surgiu como uma nova palavra que descreve a situação na qual, na hora de criar e modelar a opinião pública, os fatos objetivos têm menos influência do que os apelos às emoções e crenças pessoais. Ou seja, fatos são menos importantes do que sentimentos, do que emoções. E isso tem muito a ver com o que a gente estava falando ontem, né? E muito a ver com o que tem acontecido hoje dentro desse contexto onde as pessoas estão fechadas dentro de casa, 24 horas ligadas a um celular, recebendo informações,
né? E o que tem por trás disso? O que é essa pós-verdade? É só uma nova palavra? Só um minutinho, gente, que eu vou abrir uma porta aqui, que a Cacau está querendo ver a porta aberta. Senão ela se sente, a Cacau é minha cachorrinha, ela se sente presa. Fiquem olhando as plantinhas do Fábio enquanto isso. Pronto, Cacau, você vai poder entrar e sair. Você vai poder ir, voltar. Importante é a porta aberta. Não interessa se ela vai ficar lá ou aqui, deixa aberta, vi, ela ficou rosnando na porta. Então, o que é a pós-verdade? Hoje é uma nova palavra, né, que já está até no dicionário. E para mim esse assunto é muito apaixonante, porque eu me lembro que muito adolescente, eu lia aqueles livros meio zen, tá? Eu sempre fui, Deus já estava me escolhendo para ficar sendo meio filósofa. Eu ficava filosofando sobre a vida. Eu nunca gostei muito de coisas exatas, das coisas de física, de química. Eu gostava de filosofar, eu gostava de projetos. Eu achava que eu ia mudar o mundo com sei lá o quê. E eu gostava muito dos livros do Richard Bach. Não vai ler, porque realmente é bem confuso. Depois que eu me converti, eu vi que é uma obra assim, de ficção bonita, tem coisas de essência também de um filósofo pensador, mas não é legal. Ele hoje, com a visão do espírito, eu vejo que não tem a ver. Mas uma frase no livro me chamou muito a atenção. Eu não lembro se era no Fernão Capelo da Gaivota, que é dos livros dele, se era no Longe é o Lugar que Não Existe, não sei se era A Ilusão, era um monte de livros que eu tinha desse autor. E que era a seguinte fala: não saber não impede a verdade de ser verdadeira. Isso não é Bíblia, tá? Isso era uma frase que impactou a minha adolescência. Uau! Não saber não impede a verdade de ser verdadeira. Bom, eu falava, é claro, então quando tem um crime, por exemplo, vai ter julgamento, vai ter quem vai dizer que foi assim, quem vai dizer que foi assado, mas aquele minuto, aquele momento, né, por mais que fiquem casos assim, sem solução, eu gostava muito de ver às vezes notícias de casos sem solução, eu pensava, meu Deus, essa criança foi sequestrada, ninguém nunca achou. Tinha uma história de um menino na minha época de adolescência, quem tiver mais de 50 vai lembrar, de um tal de Carlinhos, que era um menino bonitinho, loirinho, ele foi sequestrado. Era na época que aconteciam sequestros de crianças, sei lá, até hoje existe, mas esse sequestro ficou muito famoso no Brasil e nunca encontraram pistas, né? Nunca encontraram. E aquilo me deixava muito mal. Eu falava, gente, onde tá esse menino? Eu ia levando a minha mente para aquela dimensão, onde tá esse menino? O que tá acontecendo com ele agora? Ele nunca foi encontrado. E Vera Barros lembra. Vera denunciou agora, Vera, não adianta essa pele boa que você tem, esse corpinho, se entregou. Verinha, mais de 50 fácil. E aí, tudo isso, essa cabeça da adolescente, né? E essa frase me impactou. Uau, não saber não impede a verdade de ser verdadeira. Aquele momento que ninguém sabe como foi, aconteceu. Tem uma verdade absoluta sobre aquele instante. Gente, coisa de louco, hein? Coisa de pirada. Mas quem tá no Telegram viu o que eu falei dos loucos. As coisas loucas para confundir as sábias. Deus fez assim. Não vai me chamar de louca depois dessa, hein? Mas assim, essa loucura de você pensar sobre coisas da vida, e eu falava, uau. Bom, passam-se anos, passa-se muito tempo, né? E me converto aos 28 para 29 anos e pum! Uma frase veio assim, mas que era a minha primeira Bíblia. Eu preciso achar essa Bíblia. Na mudança para esse apartamento, eu não sei onde ela foi parar, mas ela deve estar aqui, alguma caixa ou num depósito que tem lá embaixo, não sei, porque tem tanta Bíblia aqui. E a frase, quem me conhece há tempos ou lembra, a frase da minha Bíblia era: conhecereis a verdade vos libertará. Porque a história da verdade sempre foi alguma coisa que era para mim
um alvo, né? Um objetivo de ser alcançado. Tem uma verdade absoluta, ela existe. Não importa se eu sei, não importa se eu acho, não importa o que eu acho, não importa se eu conheço, existe uma verdade absoluta. E quando eu descobri qual era a verdade, aquilo, pum, acabou. Estou liberta das minhas questões, dos meus questionamentos. A verdade absoluta é Jesus. Jesus é a verdade é a palavra. Aquilo veio como uma coisa assim que me trouxe muita paz e soluções. Então, ele é a verdade. Tudo que ele disser, tudo que estiver na palavra, então é a grande verdade. E aí entramos num tempo agora, né, que o presidente escolhe. Tudo bem, Bolsonaro, amém. Eu creio que a esposa, a Michelle, a nossa primeira-dama, é super cristã mesmo, convertida. Eu ainda tenho as minhas questões, assim, eu acho que ele é um apaixonado por Jesus, mas eu não vejo ainda, assim, sinais de conversão absoluta, pelo fato de que eu acho que ele ainda tem reações um pouco carnais, né? Então, assim, falta autogoverno. Ele é um governador, ele é um ministro, um governador não, ele é um presidente, ele governa. Mas uma das características de um homem realmente convertido ou realmente que se deixa conduzir pelo Espírito Santo de Deus é o autogoverno. E eu acho que falta um pouco de autogoverno nele. Ele fala o que ele quer, quando ele quer, ele dá umas... Eu falo pro Fábio, amor, eu vou ligar pra Michelle Bolsonaro e falar: Michelle, vamos levantar um clamor pelo teu marido. Eu votei nele e sou, assim... Creio na honestidade dele, creio na integridade, no sentido de não ser ladrão, mas consigo ver, né? Isso é importante, a gente conseguir ver as falhas das pessoas, independente se nós simpatizamos com ela, se nós gostamos dela. Isso é muito importante, isso também tem a ver com pós-verdade, porque o que é a tal pós-verdade? A pós-verdade é onde fatos valem menos do que emoções. Então você se guia mais por emoções, como eu já li a descrição do dicionário, do que por fatos reais. É uma manipulação nas emoções. Então, por exemplo, se eu gosto, estou usando agora o exemplo do presidente, se eu gosto muito do presidente, não importa, tudo que ele fizer é top. Não é. Não, então eu consigo ver. E se eu gosto tanto desse presidente, eu fico muito suscetível nas minhas emoções a ser manipulada, ou se eu gosto pouco desse presidente, eu não gosto, eu sou muito suscetível nas minhas emoções a ser manipuladas por mentiras ou pós-verdades. Então a gente tem que saber muito bem que sentimento, em geral, complica a nossa vida, ok? Bom, em cima dessa questão de que a pós-verdade é uma nova palavra, eu digo assim, que a pós-verdade é o nome que deram pro pai da mentira, né? Porque ela não é real, ela é uma mentira, lógico, mas ela vem com cara de verdade. Ela vem com cara de verdade. Então, assim, a pós-verdade, a mentira da pós-verdade, vocês estão me achando louca? Tudo bem, não tem problema. A mentira da pós-verdade precisa ter uma alta dose de verdade para ser mais acreditável, para ser mais crida. Olha que louco. Aí entrou na filosofia geral. A mentira da pós-verdade precisa ter uma porcentagem alta, presta atenção, uma porcentagem alta de verdade para que ela seja mais real. Então, por exemplo, ninguém vai... A pós-verdade não é assim, tipo... O apóstolo, estou dando um exemplo para vocês entenderem, conhecendo uma pessoa. O apóstolo Fábio é adúltero. Não, a pós-verdade ela vai usar alguma coisa que ela... Então, por exemplo, o apóstolo Fábio crê muito ele tem muita fé de que se você semear, se você ofertar, se você for fiel nos seus dízimos e ofertas, você vai ser próspero, porque ele crê na palavra de Deus, ele prega muito sobre isso. Então a pessoa pega fatos bem reais dentro desse contexto da pessoa e pode falar assim: o apóstolo Fábio só quer ficar rico, tá? Então sempre vai usar um fato que tem alguma
similaridade com aquela pessoa no sentido de que não adianta usar um negócio completamente maluco, né? Porque, não, peraí, o apóstolo Fábio sempre fala da esposa. Não. Mas, é verdade. Então, e aí, a pós-verdade, ela vem sempre se aliar a algum sentimento do nosso coração. Tá vendo? Eu não gosto de dar o dízimo, então eu vou cair nessa. Então, é mais importante a minha crença pessoal, né, as minhas emoções, do que a verdade verdadeira, pura, essa de que ela não importa se você conhece ela ou não, mas ela existe, ela é real, ok? A pós-verdade, ela sempre vai manipular você com um discurso de que algo muito bom, isso tudo é a manipulação. A manipulação que vem na nossa direção sempre vem com uma proposta. Ela encontra as nossas emoções, encontra as nossas crenças e tem que ter algum sentido dentro desse âmbito aqui das minhas emoções, de trazer alguma coisa muito boa pra mim, né? Então, é mais ou menos assim. Traz um discurso de esperança. Eu fiz algumas anotações legais. Então, a pós-verdade é, por exemplo, é como se a pós-verdade fosse o preto e o branco, o bandido e o mocinho. É tudo muito assim, ou é ou não é. Então, assim, você é do Bolsonaro ou você não é do Bolsonaro? Você é do Dória, você não é do Dória? E você fica meio num jogo. Não, as coisas são muito mais complexas, são muito mais amplas, tem avaliações muito mais profundas, e isso a gente consegue entender um pouco mais depois daquilo que eu falei ontem. As pessoas, elas não são isso ou aquilo, elas são um compêndio de coisas. Lógico que existem pessoas más e pessoas boas, né? Mais boas e mais más, mas a gente não pode ser tão papá, senão a gente vira juiz, a gente não pode julgar, a gente tem que ter muita habilidade, pedir muito para o Espírito Santo nos conduzir. E o que vai nos ajudar? Sempre o Espírito Santo. A verdade vai nos libertar. Mas não é a verdade do Bolsonaro, do Dória, do X, do YZ. É essa a verdade. Essa verdade nos liberta, essa verdade nos tira da escravidão, dessa ideia completamente errada, essa possibilidade de sermos manipuláveis, de sermos, né, de aprisionarem a nossa mente. Então, a pós-verdade é meio assim, não importa o que eu sei, importa o que eu acho, tá? Não importa o que é, importa o que eu acho. E na verdade tem que ser assim, não importa o que eu acho, importa o que é, né? Então, a pós-verdade, ela vem mesmo como uma expressão diabólica. E ela já vinha sendo descrita na palavra em vários fatos muito importantes. Na criação, quando o diabo tenta Eva. Então eu vou dizer que a pós-verdade é o nome do diabo, né? A humanidade está começando a entender que tem uma mentira, que ela vem com uma cara tão boa, né? Então quase dando o nome de pai da mentira. Podia ter sido a palavra da mentira, né? Porque a gente sabe que a Bíblia chama ele de o pai da mentira. Mas o mundo está começando a entender que tem uma mentira que ela chega com uma cara tão de verdade, e fora os que estão se aperfeiçoando em usar isso como um recurso de manipulação diabólico, fim de mundo, através do inconsciente coletivo e do interesse das pessoas. É isso mesmo, o André Tropiano está fazendo um comentário legal, se você estiver aí vendo, você vai ler. Então, na criação do mundo, eu peguei 3 passagens. Criação do mundo, a gente não vai conseguir falar de todas hoje. Criação do mundo, tentação de Cristo, quando ele estava no deserto, e na crucificação. Olha, 3 momentos, o diabo vem com todas as armas. 3 momentos básicos, né? Coisinha básica da Bíblia. Não, são os 3 grandes momentos, ou 3 grandes momentos. Criação do homem, momento que Deus dá a primeira orientação para o homem e para a mulher. Depois Jesus, onde ele ia começar realmente a exercer o ministério. E no momento do final, do juízo, né, da decisão de crucificá-lo. Então, no primeiro momento, vamos tentar entender um pouquinho como é que Eva foi acessada por essa pós-verdade, essa estratégia diabólica de vir acessar as emoções, trazendo uma grande dose de verdade, né? Você vai entender, para poder fazer aquela mentira mais convincente, mais
intocável e ela se sedimentar quase como que uma verdade, ou sendo, ela é a pós-verdade. Então, lá em Gênesis 3, depois você vai ler, né? Você lê a Bíblia depois que a gente acaba aqui, claro que lê. Tô brincando, gente. Você vai conseguir ler, em nome de Jesus, Deus vai te dar um tempo, uma condição de você conseguir ler, e desejo também, vontade. Parece, mas não é isso mesmo, pastora Fá. Então, chega ali em Gênesis 3, a queda do homem. Olha só, já primeiro momento onde entra a pós-verdade, e já o nome do capítulo é a queda do homem. Então, fala que a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Então, é assim que Deus disse. Não, a serpente fala para a mulher, é assim que Deus disse. Não comereis de toda árvore do jardim. Ele fala, ele traz uma pequena dúvida. Ele fala sobre uma meia-verdade, porque Deus deu uma orientação a Eva e a Adão. Na verdade, Adão deve ter passado para Eva, porque fala. Eu tenho a minha teoria de que esse comando foi dado para Adão, ele deve ter dado para Eva. É assim que Deus diz, não comereis de toda árvore do jardim, aí põe uma interrogação, 3:1. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que você dele comer, se abrirão vossos olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu a seu marido. Então aqui tem algumas coisas importantes. Desejável, né? Agradável. Então, pronto, acessou a emoção. Já não é mais o que é o fato, e sim o que para mim é importante. E aí ela simplesmente fala, eu tô vendo que a árvore é boa para se comer. Olha só, é sempre a mesma estratégia, uma grande proposta por trás disso, né? Olha, vai ser uma coisa tremenda, gerando a dúvida e trazendo uma dose de verdade. Ele não chega lá e fala, Deus é monstruoso, Deus é... o diabo vem e usa algo que Deus realmente falou, e aí a gente vê a Eva sendo mexida na susceptibilidade das suas emoções, e aí ela cai no golpe, e aí a gente sabe que realmente a queda se estabeleceu. Então esse é um primeiro momento muito importante da gente entender como é que essa pós-verdade, que não é só essa fake news da televisão, né? Porque a fake news, o que é a fake news? A fake news, ela vem alimentar a pós-verdade. A fake news já é a notícia, já é a manipulação até da mídia. Uma mídia dinheirista, uma mídia que não preza mais o público como aquele que vai trazer recursos, que vai trazer audiência. Uma mídia que agora ela prioriza os patrocinadores, quem está por trás, qual a ideologia do patrocinador. Então, a fake news, ela vem nesse mundo físico trazer manter, é igual jogando carvãozinho na churrasqueira, porque a grande mentira que está sendo estabelecida por trás de tudo isso é a pós-verdade, né? Bom, o assunto é muito amplo, já são 9h25, eu vou falar bastante sobre isso, porque tem muita coisa que eu anotei aqui, eu não vou me atropelar. Eu tenho assistido as minhas lives, eu falo um monte de coisa corrida, depois eu falo tudo atrapalhado, fica gravado, falando que Eva foi a primeira a praticar pós-verdade. Claro que não, foi a serpente, mas ontem quando eu falei correndo, a gente fala atropelado e estamos na telinha, cuidado, vão pegar e falar que você fala. Então eu preciso falar com calma, preciso lançar essas revelações que Deus está trazendo. Então assim, mas o que tem de Bíblia nisso? Que a gente precisa nesse tempo, que é o final dos tempos, é o tempo realmente que a Bíblia descreve que isso iria acontecer, viria um enganador, viria um que se levantaria, né, o anticristo, que enganaria até os eleitos, né? Mas a palavra também fala que aqueles que estão em Cristo jamais serão confundidos. Então a gente precisa saber que nesse tempo do fim, precisamos estar muito alicerçados, não nas mídias, não
dessas informações manipuladas, mas sim sobre a palavra, porque quando estamos na palavra, vivemos e vida abundante. Quando estamos no engano, nessa distração, suscetíveis às nossas emoções, aos nossos desejos, nós caímos, é perigoso, não é essa a queda do pecado original, mas é uma queda em áreas da nossa vida, uma queda dentro daquilo que Deus está nos fazendo construir. Então a gente precisa ter muito a verdade absoluta assim, no nosso coração. E a verdade é Cristo, gente. A verdade é a palavra de Deus. Então quando você vai para a palavra, você fica imunizado, é uma vacina, né? É uma vacina santa para nós não nos deixarmos manipular por esse mundo, por tantas histórias. E eu tenho tanta coisa aqui para falar, mas eu não vou falar hoje, vou falar amanhã. Maravilhoso, sobre um livro que não é cristão, mas é uma ficção, outra ficção, porque os homens sensíveis, né, eles vão percebendo, profetas, eu digo que são profetas, eles vão meio falando coisas que meio que vão acontecendo como a gente está vendo que estão acontecendo, e também tem muito a ver com a palavra. Então, amanhã eu vou falar de um livro também da minha adolescência, tremendo, que escrito há bastante tempo atrás, que o autor relatava coisas do futuro que estão realmente acontecendo, que na época que eu li, eu falei, imagina, nunca que isso vai acontecer, impossível, isso aí é mentira, e realmente tem muita coisa acontecendo que vai muito de encontro com o que o livro de Apocalipse fala, né? A manipulação do homem, o homem como escravo mesmo de uma ingerência maligna, com a mente totalmente tomada, sem discernimento, e então é um pouco o que está acontecendo, e eu creio que esse ensino é bom para a gente poder mergulhar mais em Cristo como uma segurança, porque para tudo isso eu preciso ter a mente muito sã, né? A nossa mente precisa estar todo dia sendo renovada, o que realmente é a verdade. E é isso. Tanta coisa aqui no meu coração para falar. Então eu vou falar um pouco do livro, vou falar das outras duas passagens. Então Eva, você já viu onde é que pegou. Pegou na verdade, a serpente trazendo a informação bem parecida com a verdade, encontra um desejo, um sentimento, e se consuma então o alvo do diabo, o alvo da mentira, né, o pai da mentira, e se estabelece então uma coisa que não era aquilo que Deus estabeleceu. Então amanhã eu vou falar do momento que Jesus está no deserto, que tem muito a ver com aquele nosso primeiro devocional, como é que ele rebatia a dúvida que o diabo colocava em cima de coisas muito verídicas, que ele usava a palavra, e Jesus respondia também com a palavra. E depois eu vou falar do momento final de Pilatos, e vai ser tremendo, tá bom? Meia horinha, gente, passou tão rápido, eu falo muito, mas vai ter mais. Então dá uma lida nessa parte de Gênesis 3:1 e veja o que Deus tem para trazer para a sua vida dentro desse contexto, né? Mulher, família, como é que você protege a sua casa, protege a sua mente, protege as suas emoções, quanto você está realmente vivendo segundo as orientações de Deus, né? Porque em Gênesis 1 tem desobediência, nessa passagem de Gênesis 3:1 começa a se citar desobediência, dúvida, desejos pessoais e um monte de coisa que todos os dias a gente pode ser vítima se a gente não estiver muito fincado na palavra, né? Não vivendo mais nós, para os nossos desejos, para as nossas ideias, para as nossas emoções, mas Cristo vivendo em nós, tá? Nos transformando diariamente, renovando a nossa mente, a cada dia vencendo o mal que aquele dia traz. Amém? É isso, amo vocês. Amanhã tem mais, que o Espírito Santo possa mexer aí com essas palavrinhas, poucas palavras que eu trouxe, e trazer para você uma rema de vida, uma mudança
no teu estado de se relacionar com as coisas externas, com as coisas internas e com Deus, tá bom? Amo vocês, um beijão. Agora 11 horas vai ter café de pastores, tem muito pastor aqui nessa live, outros não, mas todos são líderes de influência. Foi assim que Deus nos chamou e vai ser transmitido pelo YouTube da Igreja El Shaddai. O apóstolo Fábio Abud ficou a madrugada toda preparando uma palavra, ama preparar a palavra de madrugada, é o tempo dele, né? O tempo com Deus que ele tem. Então, olha, 11 horas no canal da igreja e às 12, uma palavra que, quando ele faz palavra, que eu sei que veio do trono, todas vêm do trono, mas tem umas que ele fica, Clau, Deus falou forte, eu não vi, vou dar uma espiada aqui, ó. Olha, já deixa tudo pronto pra já sair, ó. Bíbliazinha, as coisinhas dele. E eu vou dar uma espiada na palavra, mas deve ser maravilhosa. 11 horas e às 12, café de pastores. Você que não ia porque estava trabalhando na época antes do Covid-19, agora você pode ir. Eu vou assistir o café de pastores sentadinho aqui na minha casa, põe lá o telefone, passa a roupa, vendo a palavra, vai ser uma bênção, tá? Amo vocês, até amanhã, 9 horas, com o fechamento desse assunto que é muito importante para as nossas vidas, tá bom? Beijão, Deus abençoe todos vocês, toda a casa de vocês, família de vocês, tudo que vocês forem fazer hoje, em nome de Jesus. Bye, bye, até amanhã.